Alô, amigas e amigos da TV Taperá. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio. Ontem, segunda-feira, dia 25, foi feriado no estado de São Paulo, em decorrência da antecipação do feriado do dia 9 de julho. Né? E mesmo na vigência dessa pandemia, né, o povo ele não perde a oportunidade de se expressar a sua espiritualidade, né? Eu recebi de uma amiga uma piada dizendo que ela nunca dormiu tanto na vida, porque ela foi dormir no dia 24 de maio e quando ela acordou no dia 9 de julho. Então, vejam que mesmo diante dessa triste pandemia, né, as pessoas ainda conseguem fazer com que esse período não se torne tão trágico assim. Mas eu queria passar a vocês a atualização de alguns números a respeito do coronavírus. Sempre lembrando que esses números são dinâmicos, tá? E pode ir variando a toda hora. Lembrar também que os números que eu vou passar, né, são números que eu vou tentar até arredondar para que as pessoas possam até ter uma ideia melhor de como é que anda a situação no mundo, no Brasil, em São Paulo e na região de Salto, tá bom? Então, vamos para o mundo. No mundo nós temos 5.500.000 casos confirmados. Desses 5.500.000 casos confirmados, quase metade, 2.250.000, nós tivemos a cura. E desse total de 5.500.000 casos, nós tivemos 350.000 óbitos, que corresponderia em média a 6,5% de todos os casos confirmados. Isso no mundo. No Brasil, nós temos 380.000 casos confirmados. O Brasil hoje é o segundo país do mundo a se registrar o maior número de casos. Primeiro, Estados Unidos. Segundo o Brasil, com 380.000 casos confirmados. E logo em seguida, a Rússia, com 360.000 casos. Tá? Curados no Brasil, 154.000 pessoas. Tá? E de óbitos no Brasil, né, nós temos 23.500 óbitos, perfazendo aí 6% de todos os casos confirmados no Brasil. Sempre lembrar que os casos confirmados no Brasil, eles são números bem menores do que a realidade. Tá? Isso nós já falamos em programas anteriores, tá? Que esses números são subnotificados justamente pelo fato do Brasil não estar fazendo aqueles testes em todas as pessoas, e sim naqueles casos que têm maior gravidade e que se procura o hospital. Correto? Agora, vamos para o estado de São Paulo. Tá? O estado de São Paulo, né, com uma população de 44 milhões de habitantes, nós temos 84.000 casos confirmados no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de casos do coronavírus. Equivale a aproximadamente 22% de todos os casos do Brasil estão no estado de São Paulo. Nós tivemos 6.300 óbitos aproximadamente. Isso aí dá mais ou menos 7,5% de óbitos de todos aqueles casos confirmados. Tá? E aí,
né? Falamos do Brasil, falamos do estado de São Paulo, falamos logicamente do mundo, né? E agora vamos para a região, para nossa região, tá? Na região de Salto, tá? Sempre lembrando mais uma vez que esses números são os números atualizados até a data de ontem, segunda-feira, tá certo? Com exceção do município de Salto, né, que nós não temos ainda o boletim total, correto? Mas vamos falar de Itu, né, nossa querida cidade, né, vizinha de Salto. Itu, com uma população de 180 mil habitantes, nós temos 125 casos confirmados. Tá? Então, se a gente pegar a população de Itu, 180 mil, e ver que 125 foram contaminados, quer dizer, casos confirmados, isso aí dá um percentual muito baixo, 0,7%, nem 1% da população foi confirmada a doença, tá certo? E nós tivemos também na cidade de Itu 85 casos curados, quer dizer, de 125 casos confirmados, 85 curados, né? É um número muito bom, e 15 óbitos. Há uma média aí de 12% dos pacientes confirmados que vieram falecer. Vamos para a nossa vizinha Porto Feliz. Porto Feliz é um município de 53 mil habitantes, né? E nós temos aí a estatística de Porto Feliz até a data de ontem, de 29 casos confirmados, né? Esses 29 casos confirmados também chega a 0,5% da população, né, que contraiu o coronavírus. Né? Nós tivemos 19 casos curados e 2 óbitos. Esses 2 óbitos equivalem a 6%, né, dos casos confirmados. Então a gente pode ver que o número de casos confirmados do coronavírus na nossa região é um número muito baixo, tá? Agora, vamos falar do município de Salto, né? Um município de 115 mil habitantes, local de onde nós fazemos a transmissão da TV Taperá. Tá? Nós temos os dados atualizados, né, a respeito do número de óbitos. Salto registrou nesta manhã de terça-feira o primeiro caso, né, confirmado de coronavírus que veio ao óbito. Tá? Nós temos aí de casos confirmados na cidade de Salto de 41 casos. Só lembrando que esses dados de números de casos confirmados de Salto, nós temos a estatística do dia 22. Não saiu ainda a estatística da data de hoje, terça-feira. Mas nós temos já a confirmação de um óbito, né, de uma senhora na faixa de idosos de 63 anos, que já estava internada na UTI, né, desde o dia 27. Praticamente ela estava um mês na UTI. E, infelizmente, ela veio ao óbito hoje pela manhã. Então, Salto, registrando 41 casos, nós tivemos 23 casos curados, tá certo? E um óbito, tá? É o primeiro óbito que ocorreu em Salto, foi no dia de hoje. E vamos falar da nossa vizinha Indaiatuba, né? Indaiatuba, que tem 255 mil habitantes, né? Apesar de Indaiatuba pertencer à região metropolitana de Campinas, face a vizinhança, não é, do município. Nós vamos passar só para que você tenha uma ideia como é que anda o coronavírus naquele município.
tá? Nós temos lá em Indaiatuba 215 casos confirmados, tá? 215 casos confirmados numa população de 255 mil habitantes, nenhum por cento da população também teve a confirmação do vírus, tá? Disso aí, dos 215 casos confirmados, teve-se 181 casos curados, né? Um número muito expressivo de casos curados e 21 óbitos, né? Daria mais ou menos aí quase praticamente 10% de todos os casos confirmados, 10% veio ao óbito. Bom, diante desses números, a gente pode ver o seguinte, né? Apesar dos números de casos confirmados estarem aquém daquilo que é a realidade, a gente sempre falou no programa, né, que os casos confirmados são muito maiores, justamente pelo fato da subnotificação e da maneira com que se começou a tratar a estatística, né? Mas, levando-se em consideração esses números absolutos, a gente pode ver que na nossa região, né, Salto, Itu, Porto Feliz, Indaiatuba, né, o número de casos relativamente à população é um número baixo. E também, em termos de óbitos, a gente pode ver que a situação, felizmente, a gente tem uma situação não catastrófica, tá? Bastante casos curados, e aí a gente pode ver que, né, cada município, né, tem o seu curso peculiar. A gente pode ver que na região metropolitana de São Paulo, né, os números de casos realmente estouram, tá? Os hospitais numa situação um pouquinho mais difícil, né, mais perigosa. Enfim, diante dessa diversidade de um município a outro, né, haverá, logicamente, de ter uma reflexão maior a respeito da quarentena. Essa quarentena, a gente já tem notícias hoje, né, de uma certa flexibilização, né, em relação a essa quarentena. O governo do estado de São Paulo, né, ele está pretendendo fazer um plano de retomada de atividades em 4 fases. Tá? A primeira fase, que começa aí no dia 1º de julho, né, envolvendo o comércio e de serviços que tenham uma área de 400 metros quadrados. A partir do dia 20 de julho entra a fase 2, né, onde os comércios e serviços estariam liberados. A partir do dia 1º de julho, inicia-se a fase 3, que a liberação dos hotéis. E na fase 4, né, a partir do dia 20 de julho, praticamente daqui a um mês, aí estariam liberados cinemas, teatros, igrejas, parques, né, academias, as escolas, né? Então, mas através da imprensa, né, esses detalhes do plano de retomada das atividades elaborado pelo governo de São Paulo vai ser bastante divulgado. Tá? Enquanto, né, nós temos que fazer a prorrogação dessa quarentena, tá? Nós temos que realmente continuar obedecendo às orientações, às diretrizes emanadas pelas autoridades estaduais, correto? Então, o uso de máscaras, manter uma distância de uma pessoa para outra, evitando-se a aglomeração, tá certo? E tomando-se o cuidado da higiene bucal, né, da higiene nasal e todos aquelas orientações, né, que o pessoal já está cansado de saber. Tá? Só resta a gente, através da divulgação, né, de maiores detalhes sobre essa extensão da quarentena, praticamente para
mais um mês, né, a gente possa gradativamente sendo liberado dessa quarentena. O ideal, logicamente, seria que se o governo do estado pudesse dar autonomia para cada prefeito, porque é o prefeito que entende do seu município, e aí, a partir disso, cada prefeitura poder fazer o seu esquema de retomada das atividades dentro da sua realidade, né? Dentro da sua comunidade. Né? Porém, nós estamos regidos pelo governo do estado, então as prefeituras deverão, consoante as orientações do governo do estado, fazer com que em cada município seja desenvolvido o seu trabalho, né? Logicamente, como nós falamos, dentro das diretrizes do governo do estado. Correto? Então, minha gente, por hoje é só. Aguardem nosso próximo programa, não é? Que iremos trazer outros assuntos interessantes em relação a toda essa pandemia e em relação a essa quarentena, tá certo? Então, só frisando que no município de Salto, hoje, terça-feira, foi constatado o primeiro óbito ocasionado pelo coronavírus, tá? Nossa solidariedade a todos os familiares e todos aqueles que infelizmente perderam seus entes queridos, tá certo? E cabe a nós, né, seguirmos os protocolos, seguirmos todas as orientações necessárias para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer com que gradativamente a gente possa retomar as nossas atividades, né, de todo mundo, na verdade, tá certo? Até o próximo programa, tá certo? E continue nos acompanhando através do Facebook Jornal Taperá, nos sigam através do Instagram, @TV Taperá, e assistam o nosso programa através do YouTube TV Taperá. Muito obrigado e até lá.